Agora nós vamos falar de um problema que afeta a saúde de muita gente, a azia. Esse é o tema da campanha da Organização Mundial de Gastroenterologia. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente o médico gastro, Dr. James Ramalho Marinho. Bom dia, Dr. James. Bom dia, Eliane. Bom dia, Todo mundo sente uma dorzinha e já diz logo, é azia, né? E não é bem assim, né? Explica pra gente, doutor, o que é azia realmente. Bom, a grande confusão, Eliane, na verdade é o nome azia e pirose. São sinônimos, mas que para muitos azia significaria uma queimação exclusivamente nessa região vulgarmente chamada de boca do estômago, né, epigastro, e a pirose seria quando aquela queimação se irradia atrás desse osso externo na direção do nosso pescoço. Mas, na verdade, o próprio Aurélio Burak, o dicionário e a Organização Mundial de Gastroenterologia consideram azia e pirose sinônimos. Então, essa sensação de queimação que pode subir até a garganta é diferente do que é a regurgitação, que é quando o conteúdo gástrico realmente sobe até o esôfago, podendo ser exteriorizado até pela boca ou pelo nariz, que acontece eventualmente em alguns pacientes. Mas, independente disso, tudo está atrelado à questão da alimentação, doutor? Não necessariamente, Gilvan, mas hoje, no mundo moderno, um dos grandes vilões dos distúrbios gastrointestinais é justamente as más condutas alimentares. Por exemplo, hoje nós vivemos uma epidemia de obesidade no mundo, não só nos Estados Unidos, a população brasileira também está muito gorda, e o aumento da pressão abdominal, da gordura abdominal, pressiona o conteúdo gástrico para que ele suba com mais facilidade. Lembrando que no tórax a gente só tem um pulmão cheio de ar, não tem estrutura que retém. O abdômen é cheio de órgãos e isso aumenta a pressão abdominal, favorece esse refluxo. Então, por maus hábitos alimentares, por exemplo, comer rápido demais, refeições copiosas, refeições muito gordurosas, isso frequentemente desencadeia episódio de azia. A vida moderna hoje o que é? O indivíduo trabalha o dia inteiro, estuda à noite e quando chega 10, 11 horas da noite em casa, cansado, com fome, se alimenta, come e vai deitar-se imediatamente. Então, isso faz com que o conteúdo reflua e venha essa queimação, que a princípio pode não ser nada, mas pode levar a condições clínicas desastrosas para o indivíduo, né? Pois é, e a azia ela pode ser sintoma de alguma doença? Ela pode ser sinal de que tem alguma coisa errada realmente no organismo? Com certeza, Eliane. A azia e a regurgitação são sintomas capitais de uma síndrome chamada doença do refluxo gastroesofágico. O que é isso? É quando o conteúdo gástrico, seja ácido ou até básico, alcalino, a bile que a pessoa pode ter no estômago, refluindo para o esôfago, pode provocar até lesões mais sérias do que o próprio ácido. Isso pode lesar não só o esôfago, levando a quadros de esofagite, chamadas de refluxo, como pode dar muitos sintomas extraesofágicos. Por exemplo, tosse crônica, pigarro, asma brônquica, lesões nas pregas vocais, câncer de laringe, até erosão dentária. Quantos e quantos dentistas bem orientados, quando veem nos seus pacientes a erosão da dentina, que encaminham esses indivíduos para os gastroenterologistas para que eles investiguem se aquilo não tem a doença gástrica associada. Então é muito importante. A azia pode ser uma coisa pontual, mas pode ser um indicativo de uma doença até grave. Então quem tem que decidir é o médico e não o paciente se automedicar porque fulano ou cicrano toma um remedinho A, B ou C, o antiácido, aquilo alivia, ou toma leite, como tem essa mania, achando que aquilo cura e, na verdade, pode maquiar e ocultar um problema muito mais sério para o paciente. E é um problema que atinge muita gente. Um estudo recente mostra que 12% das pessoas do Brasil têm pelo menos azia 2 vezes por semana. É um número alto, né, doutor? Perfeitamente, Gilvan. Isso aí foi uma pesquisa do Instituto Datafolha, feito com um grupo lá de São Paulo. Na verdade, essa pesquisa perguntou se você, pelo menos uma vez por semana, você tem azia. É 11,9% dos brasileiros. Não foi uma pesquisa científica, foi um inquérito de avaliação de pesquisa do Instituto Datafolha, mas que isso representa, se isso for traduzir em número da população brasileira, vai dar quase 25 milhões de pessoas. Isso numa pesquisa de amostragem. Então, hoje a azia, a queimação, é um dos sinais que mais levam os pacientes aos consultórios de gastroenterologia. Muitas vezes é gastrite, mas muitas vezes não é gastrite. O pessoal tem que entender o seguinte, nem toda azia significa uma doença. E nem todo mundo que tem, não tem nada, sintoma quase nenhum, não quer dizer que esteja com o estômago ou esôfago perfeito. Na dúvida, sentiu algum desconforto, a orientação é procurar o especialista para que seja orientado. É por isso que a Organização Mundial de Gastroenterologia, no dia 29, que é o dia do gastroenterologista, no mundo inteiro, desenvolve essa campanha. Aqui no Brasil, nós vamos fazer no dia 31 de maio, lá no Parque Vila Lobos, em São Paulo, uma grande ação de orientação à população, porque isso é esclarecimento, é que se evita consequências mais graves para a saúde do povo. Agora, doutor, o tratamento ele é feito de forma segura e eficaz apenas com medicamentos? Existem casos mais graves que exigem uma cirurgia, por exemplo? Evidentemente, Helena, existe, tudo na vida tem que ter bom senso.
Remédio não cura tudo. Não adianta você arranjar aquela solução mágica do remédio e continuar se empanturrando de refrigerante do tipo cola, fumando, bebendo, comendo críticos, frutas cítricas em excesso, comendo e se deitando, comendo ligeiro demais, comendo e tomando muito líquido e querer que o remédio resolva tudo. Então é importante medidas comportamentais associadas ao tratamento. Naquelas pessoas se encontra uma hérnia de hiato, quando o estômago migra para o tórax de tamanho volumoso, que tem erosões ou que a pele do esôfago já sofreu alterações que a gente considera o esôfago de Barrett, quando a pele do esôfago fica parecida no intestino, isso é uma lesão considerada pré-maligna, onde se tem que ter um rastreamento, onde a cirurgia de uma hérnia de hiato se impõe para que aquele refluxo não venha persistir e não venha agravar. Quem tem esôfago de Barrett não cura com a cirurgia de hérnia, mas evita, pelo menos com o refluxo, que haja uma possível progressão daquela situação. O senhor, de certa forma, já respondeu a pergunta de um telespectador, do Marcos, que mora em Palmeira dos Índios, ele perguntando que alguns alimentos, como as colas, por exemplo, aí, os refrigerantes, causam azia nele. Ele queria saber exatamente por quê. O senhor, de certa forma, já respondeu. Exatamente, os refrigerantes tipo cola, o café tradicional, o chocolate, eles têm muita cafeína. E a cafeína é uma substância que tem um efeito de relaxar o músculo que fecha a porção inferior do esôfago. Relaxando, ou seja, abrindo, favorece com que esse conteúdo ácido suba do estômago para o esôfago, Gilvan. E isso leva muitas vezes alguns pacientes a ter azia. Isso não acontece em todo mundo. Nós somos diferentes, como diz o velho ditado, não existe doença, existem doentes. Então as coisas se manifestam de maneira diversa, né? E como é que a gente deve evitar? O senhor falou dos hábitos alimentares que são fundamentais aí nessa questão da azia, mas tem alguma outra medida que a gente possa se precaver da azia, doutor? É basicamente realmente a alimentação? Evitar engordar. Hoje a gente sabe, a obesidade é um fator de risco até para câncer de esôfago. Não só para azia, para câncer de esôfago. Então, evitar engordar, isso é fundamental. Roupa apertada demais também não leva a nada. Comprime, aumenta, tudo que aumenta a pressão intraabdominal favorece o acontecimento da azia. Então, comer devagar, mastigando bem os alimentos, a boa digestão começa na boca, o estômago não tem dente, nunca teve nem vai ter, né? E não encher o estômago demais. Toda distensão gástrica, quanto mais ele se distende, mais ácido ele vai liberar. Então, são hábitos errados que a pessoa tem no dia a dia e que precisam ser mudados. Não adianta ir ao médico também receber todas as orientações. O médico faz a sua parte, mas o principal interessado, que é o paciente, ele tem que fazer a dele. Vai ter um encontro esse fim de semana, essa quinta e sexta aqui em Maceió? Aqui em Maceió, não. Nós estamos indo a São Paulo. Em São Paulo, a federação... a presidente estará lá, eu que ocupo a vice-presidente também estarei lá. Nós estaremos com uma ação de esclarecimento e panfletagem à população no Parque Vila Lobos, no domingo, dia 31, lá na cidade de São Paulo. E na mídia tem saído isso no Brasil inteiro e a Federação Brasileira de Gastro aqui no Brasil é responsável por esses esclarecimentos à população brasileira. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Obrigado, doutor James. Bom dia. Obrigado.